Olá, bem-vindo mais uma vez ao nosso curso de Introdução ao MATLAB. Hoje a gente vai falar um pouquinho como construir gráficos aqui na ferramenta. Vamos começar com os gráficos em 2D? Então, aqui no MATLAB, dessa vez eu vou começar já iniciando um script, tá bom? Iniciar o script aqui e vamos construir um gráfico bidimensional. Para isso, eu vou começar construindo um vetor. Então, aqui um vetor x, esse vetor vai iniciar em 0, ele vai ir até 1. Tá? Mas eu quero colocar um passo aqui. Como eu quero construir gráficos, aqui vai ser interessante eu fazer um passo fininho. Tá? Então eu vou de 0 até 1, de 0.01 em 0.01. Vou colocar um ponto e vírgula aqui para ele não aparecer no nosso comando Windows quando a gente rodar. Vamos lá, eu preciso então de uma função para colocar ela no gráfico. Né? Então vou colocar aqui um y igual a uma exponencial de menos 5 vezes x vezes cosseno de 50x. Aqui eu tenho que tomar cuidado com uma coisa. Eu estou fazendo uma função exponencial e aqui eu tenho um vetor. Né? Isso aqui vai retornar para mim um vetor. Eu estou multiplicando esse resultado por cosseno de 50x. X é um vetor, essa função aqui vai retornar um vetor também. Então, entre os dois aqui, como eu quero multiplicar elemento a elemento, eu tenho que colocar o ponto antes do vezes, né? Aquela historinha para fazer multiplicação elemento a elemento. Também não vou mostrar o valor de y. Vamos agora plotar isso aqui no gráfico. A gente já viu numa aula de exercício, rapidamente, né? Plot x, y. Só isso aqui que a gente fez lá, né? Vamos rodar? Ele vai pedir para eu salvar aqui. Eu vou salvar com um nome qualquer. Ele rodou. E ele já criou um plot aqui para mim. Nesse plot criado, vocês podem observar que tem algumas arestas meio quadradinhas aqui, né? Se eu der um zoom ali, ó, vou chamar uma ferramenta de zoom, dar um zoom naquela região, né? O que eu estou vendo aqui, ó, é que aqui eu tenho meus incrementos, né? Então, este incremento aqui está em 0.3 do x, aqui ó, está em 0.31. Então, ele fez uma interpolação linear, ele ligou, né, uma reta entre esses dois pontos. Se eu quiser suavizar isso aqui mais, é só eu deixar aqui ó, mais fino. Tá mais um zerinho aqui. Vamos rodar de novo. Ele já rodou, está aqui a nossa figura. Aqui, só para não ter que ficar clicando para abrir a figura toda hora, eu vou fazer o seguinte. Toda vez que eu iniciar o meu script, além de dar um clear aqui no workspace, limpar o workspace, eu vou fazer um close all. Close all ele vai fechar os gráficos. Então esse gráfico aqui está aberto, ó. Eu vou rodar e ele vai fechar e abrir automaticamente. Lá, ele abre de novo quando eu chamo a função plot. Tá bom? E como de costume, vou dar um CLC aqui para limpar o que a gente tem aqui no comando Windows. Tá bom. Aqui eu tenho uma função plotada. Daria para eu plotar mais uma função para comparar? Vamos fazer isso? Então, para fazer isso, ó, eu vou só chamar essa variável y aqui, vamos dar ela para y1. Vamos rodar. Está rodando, eu vou inserir uma segunda função aqui. Eu vou inserir uma y2. Essa y2, a gente vai fazer uma raiz quadrada, SQRT, né, square roots, de 5x. De x. De x. Só de x. Eu construí, mas não mandei plotar. Então ele não plotou. Mas a variável já está aqui. Para plotar, como que eu faço? É só dar um vírgula aqui, chamar a posição x de novo e a minha variável y2. Se eu rodar agora, eu estou com os dois plots aqui carregados. Ele está carregando em cores diferentes aqui automaticamente, mas eu posso definir essas cores. Para saber como mudar uma cor, como mudar o símbolo, tipo de linha, vocês podem digitar aqui no comando Windows, help e plot. E aqui vai abrir o help do plot. Aqui vai estar a descrição de como fazer o plot. Aqui, uma tabelinha com as cores. Então eu vou indicar uma letra representando a cor. Tem um indicador do ponto, qual que é o caractere que eu quero que marque, né, aquele ponto construído no gráfico. E aqui o tipo de linha. Por enquanto estou com linhas sólidas. Vamos começar então fazendo o primeiro gráfico vermelho. Então a gente vai chamar aqui R. E o segundo verde, G de green. Tá? Então, ó, X e Y. Aqui na frente do primeiro conjunto, né, que eu estou fazendo para plotar X, Y, vírgula, abre aspas simples, R para red, vermelho, vírgula, G para verde, de green.
Tá? Então, na hora que a gente rodar aqui agora, ó, meu primeiro gráfico vermelho, o segundo ficou verde. Eu posso colocar nomes nesses eixos. Então, para colocar um nome, a gente coloca X-Label ou X-Label, né? X-Label, rótulo de X, abre parênteses, e aí coloco sempre, é um texto, sempre a gente vai colocar entre aspas simples, tá? Então, aqui vai ser o meu X, e no eixo vertical, Y-Label, entre aspas simples, Y. Agora, a hora que eu rodar, eu já tenho o nome aqui nos eixos. Pode ser interessante também eu colocar uma legenda. Então, vamos colocar aqui, ó, legende, a legenda, e aí eu quero o primeiro conjunto. Meu conjunto é o conjunto Y1 de X. Quando eu coloco o underline, o caractere que está logo à frente dele vai ficar subscrito, tá bom? Então, essa aqui é a legenda do meu primeiro conjunto. E o próximo, Y2 de X. Tá? Não se esqueçam de colocar entre os caracteres de aspas simples. Se eu rodar agora, ó, apareceu uma legenda aqui. Essa legenda está posicionada num local inconveniente, né? Eu poderia mudar o local dela. Aqui tem uma maneira de você editar via a janela de figura. Então, cliquei aqui nesse botão, né? Clico aqui na figura agora e eu posso posicionar a legenda aqui, ó. Tá vendo aqui que está Southeast? Tá? Então, eu vou colocar ela no Southeast. Se eu passar o mouse aqui, eu vou ter o nome das outras posições. Poderia colocar ela aqui fora também, ó. Né? Fora, aqui embaixo. Então, vamos colocar ela nessa posição? Então, nessa posição aqui, ó, a gente tem que saber esse nomezinho aqui, ó. Southeast. Tá? Então, aqui, na frente da legenda, o que a gente vai fazer? Dá um vírgula, digita aqui, ó, location, vírgula, e agora aquela posição. Então, lá estava Southeast. Se eu rodar aqui agora, a minha legenda já veio automaticamente para essa posição. Eu posso brincar um pouquinho aqui e mudar como são essas linhas, né? Então, a gente já viu, eu posso digitar aqui help e plot para ver as opções de linhas. As opções de linhas, estou subindo aqui, ó, são essas mais à direita. Eu posso usar uma linha traço para ser uma linha sólida, uma linha dois pontos quando eu quero uma linha tracejada, traço e ponto quando eu quero uma linha que é traço ponto e dois tracinhos quando é dasher, tá? Quando é tracejada. Então eu vou querer construir uma linha que ela é traço ponto e outra linha que é tracejada. Para fazer isso, a gente vem aqui no nosso plot. Então, para a primeira, aqui, né, se eu quero ela tracejada, dois tracinhos. E para a segunda aqui, se eu quero ela traço ponto, traço ponto. E vou rodar. Olha lá, essa ficou tracejada, essa ficou traço ponto. Eu vou inserir um caractere aqui para mostrar no lugar da linha. Tá? Então, eu vou apagar as linhas aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um círculo, que essa linha seja marcada por círculos e essa aqui por quadrados. Então, ó, aqui está sendo formada por círculos e aqui por quadrados. O que está acontecendo? Em cada local que eu tenha um ponto no vetor, ele está marcando, né, aquele tracinho. Aqui ficou extremamente poluído, né? O que eu posso fazer aqui, ó, deixar mais grosso, então, né, e aí vai dar para ter uma ideia melhor do que ele está fazendo. Então, ele está colocando pontos, ó, só nas regiões, nos locais onde tem dado mesmo, onde tem um valor. Você dá um zoom aqui, ó, é isso que a gente está fazendo. Ó. Então, agora eu não tenho mais uma linha, só estou plotando os pontos em si. Esse ponto, à direita, tem o próximo ponto. Né? Eu vou voltar aqui para como estava. Então, aqui vamos colocar dois traços. Aqui, traço, ponto. O que eu posso fazer também é controlar a espessura dessa linha. Está bem fininha, está na espessura mais fina. Essa espessura eu posso controlar de duas maneiras. Mais uma vez, eu posso vir aqui na janela, clicar aqui para mostrar as configurações, selecionar a linha que eu quero, e aqui ó, tem a espessura. Tá? Posso mudar, por exemplo, para 2. Aqui tem o tipo de linha que eu quero que tenha, e aqui o tipo de marcador. Tá bom? Então a gente pode alterar por aqui também. Ou a gente programa. Para mudar a espessura, a gente vai dar um vírgula aqui na frente de tudo e vai mudar a espessura de tudo, tá bom? Vamos chamar o comando line width
e aqui a espessura, por exemplo, 3. Tá? E eu vou rodar. Olha lá, agora ele fez as linhas mais grossas. Então é assim que a gente pode construir um gráfico para plotar com linhas, né? Uma outra coisa que eu posso fazer aqui é mudar os nossos eixos aqui, né? Onde começa e onde termina o eixo. Está vendo que o meu eixo X aqui, ele está começando em 0 e terminando em 1. Eu posso alterar esses valores que começam e terminam. A mesma coisa para o eixo Y. Para o eixo Y aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Ele está indo de menos 0,8 a mais 1. Né? Eu vou fazer ele começar, então, em menos 1,1 e ir até mais 1,1. Como que a gente faz isso? Aqui, eu coloco ylim, são os limites de y, é uma função. Abro a função, aqui eu vou entrar com um vetor aqui dentro. Esse vetor vai ter dois valores. O valor inicial, eu quero que comece em menos 1,1 e termine em mais 1,1. Então agora eu controlei como vai ser o comportamento do eixo y, tá bom? Então, ó, o eixo y está iniciando aqui em menos 1,1 e indo em mais 1,1. Se eu quiser fazer em x, posso fazer também, é só digitar xlim. E aí aqui eu entro com esse vetor, dizendo o valor inicial de x, por exemplo, vamos fazer o x começar em 0 mesmo, mas vamos fazer ele terminar em 0,4, não lá em 1. Então, ó, eu dei um zoom nessa região de interesse, né? Essa é uma região de interesse. Indo de 0,4, de 0 até 0,4. Se não, eu posso ir até o último valor aqui mesmo, 1, e aí eu tenho o gráfico inteiro. Um outro tipo de gráfico que a gente pode querer plotar é um gráfico tipo barras. Vamos construir aqui um gráfico tipo barras, então. Para construir esse gráfico tipo barras, eu vou começar criando um conjunto de dados. E aí, só por facilidade, eu vou criar um conjunto de dados aleatório, para não ter que digitar um vetor com esses dados, tá bom? Então, para ter um conjunto de dados aleatório, a gente pode usar a função rand. A função rand é a função randômica. Como que ela funciona aqui? Eu vou entrar com uma matriz randômica. Essa matriz ela vai gerar valores dentro delas que variam de 0 até 1, usando esse rand. Tá? Eu digo o número de linhas que eu quero e o número de colunas que eu quero. Então, eu vou fazer um vetor coluna, aqui basicamente, né, que tem 7 linhas e apenas uma coluna. Né? Então, eu posso transformar uma matriz, né, um vetor em uma matriz com uma única linha ou uma única coluna. Então, esse carinha aqui, ó, vamos só olhar como ele vai ficar. Vou rodar aqui e ele vai aparecer aqui embaixo para a gente. Ó. Gerou esse vetor aqui. Só que ele estava gerando valores só entre 0 e 1. Vou fazer o seguinte, eu quero gerar valores entre 0 e 100, é só multiplicar aqui por 100. E aí ele vai gerar valores entre 0 e 100, randomicamente. Cada vez que eu rodar, ele vai gerar um conjunto de valores. Vamos supor que eu quero valores inteiros só, eu posso arredondar isso aqui, né? Com a função round. A função round vai arredondar esses valores. Então eu criei um conjunto de dados agora que tem só valores inteiros. Aqui. A partir daqui eu vou dar meu ponto vírgula para não ficar mais mostrando. E vamos agora fazer o plot do nosso gráfico de barras, tá bom? É só digitar bar e aí o nome do meu conjunto, dados. Vamos rodar. Opa, deu um erro. É dado, né? Não dados. Então eu vou colocar um S aqui para ficar dados. Pronto, gerou o nosso gráfico de barras aqui com aqueles dados gerados randomicamente. Agora é interessante a gente prestar atenção em uma coisa. Os dados aqui, né, que eu gerei o gráfico, eles assumiram a posição daquela mesma figura. Ele apagou o gráfico anterior que eu estava fazendo, né? Então está aqui em Figure 1, tá vendo? Então aquele gráfico que eu tinha antes, feito para os dados bidimensionais, um gráfico de linhas, ele sumiu. O que eu vou fazer aqui, ó? Antes do plot aqui, primeiro eu vou chamar aqui, ó, Figure 1, figura 1. O que ele vai fazer agora? A partir de agora, todos os plots ele vai fazer em figura 1. Vou rodar, basicamente não mudou nada, está plotando figura 1 aqui. Só que eu vou fazer o seguinte, agora antes do bar aqui, ó, eu vou chamar um Figure 2. Então, ó, ele vai abrir uma nova figura, a figura 2, e então ele vai plotar o gráfico de barras. Então está aqui o gráfico de barras agora, os dois gráficos estão aqui, ó, figura 1 e figura 2. Essas barras estão na vertical, se eu quiser na horizontal é só colocar um H aqui na frente do bar. E ele gerou
as barras na horizontal. Um outro plot que pode ser interessante, quando você está trabalhando com variáveis discretas, né, é fazer o stem. Então, eu vou chamar aqui uma figura 3 e digitar stem dados. E aqui, ó, é um plot discreto. Né? Então, eu não tenho dados contínuos, eu tenho só os dados discretos. Para quem trabalha aí com sinais, sistemas, isso aqui vai aparecer bastante. Agora vamos falar um pouquinho sobre gráficos 3D. Eu vou apagar isso aqui, deixar só aquele início ali, e vamos trabalhar agora criando um vetor para gerar figuras tridimensionais. Tá? Então, vou criar um vetor aqui, x também, ele vai começar em menos 10, vai ir de 0.01 até 10. Opa, faltou um 1 aqui. Pronto, corrigi. 0.01 até 10, né? Então, eu gerei um vetor que vai de menos 10 a 10. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar duas funções agora. A primeira função vai ser a função y. Ela é esp de menos x dividido por 5 vezes seno de 5 vezes x. Essa é a minha primeira função. Lembrando, isso aqui, ó, x é um vetor. Essa função aqui, esp, a função exponencial e elevado, aplicado a um vetor, retorna um vetor. Então, isso aqui traz para mim um vetor. Essa segunda parte aqui, ó, seno de 5x. X é um vetor, então isso aqui também é um vetor. Então, aqui o que eu estou fazendo? Eu estou multiplicando este vetor por este outro vetor. Se eu estou fazendo isso, multiplicação de dois vetores, eu quero fazer elemento a elemento, eu tenho que colocar o pontinho aqui antes do sinal de multiplicação. E agora vamos criar a nossa função z. A função z ela vai ser parecida, ela é esp de menos x dividido por 5 vezes, agora o cosseno de 5x. Eu estou aí com essas duas funções. O que a gente pode fazer? Eu posso construir um plot agora, né, relacionando essas três variáveis. Uma vez que y depende de x e z depende de x, y e z estão relacionados através da variável x. Um plot, então, de uma linha, né, que está em 3 dimensões. Para isso, a gente vai usar a função plot3. Tá? E é só chamar x, y e z. E rodar. Então, tá aí. Foi criado, então, aquele plot para essas funções, né? X é o nosso vetor de entrada, nossa variável independente, e y e z são variáveis dependentes de x. Aqui eu posso orbitar o vetor usando essa ferramentinha aqui de rotate. Tá? Então tá aí, criado. Vamos formatar um pouquinho isso aqui para ficar mais interessante para a gente, tá? Vamos criar primeiro aqui, ó, um grid. Um grid ligado. Agora ele vai colocar uma grade, né, no nosso plot. Além disso, eu posso colocar os nomes nos eixos. Então, x-label, x-label, vou colocar aqui x, y-label, y, z-label, z. Pronto. E aqui eu posso trabalhar com aquelas mesmas funções que eu vi antes, tá? Para mudar o comprimento dos eixos, tamanho de eixo, eu posso usar o x-lim, o y-lim e agora o z-lim também. Vou fazer o seguinte, para esse carinha não ficar apagando quando eu fizer os próximos plots, vou chamar ele de figure 1 aqui. Ele vai ficar aparecendo na nossa figura 1. Vamos brincar um pouquinho com esse resultado aqui, ó. Y, né? Eu posso plotar um novo gráfico, um gráfico x em função de y, e um gráfico x em função de z. Só para ver, né, como seria isso aqui, ó. Se eu olhasse esse gráfico por essa direção aqui, ó, o mouse está apontando, né? Então, olhando nessa direção, vou colocar posicionado, ó, eu teria o plot de x em função de z. E eu tenho aqui nada mais do que uma função z, né, cosseno, uma função cosseno, ela começando em zero, um valor elevado, que é amortecida por uma exponencial. Eu também poderia olhar aqui por cima. Né? Se eu olhar aqui por cima, ó, eu tenho x em função de y. Na verdade, o contrário, y em função de x.
né? E aqui, ó, quando ela passa aqui o nosso, vamos olhar passando pelo zero, essa função é a função senoidal, né? Quando ela passa aqui pelo zero, ela é nula. Seno de zero é zero. Né? E há também uma função exponencial amortecida, é uma função senoidal amortecida para essa função exponencial aqui. Eu posso construir esses três gráficos numa única figura. Vamos fazer isso? Aqui a gente vai trabalhar com os subplots. Vamos chamar a nossa figura 2, então. Vamos trabalhar com os subplots, tá? Então, o primeiro subplot, vamos fazer o subplot 1, 3, 1. O que quer dizer 1, 3, 1 aqui, pessoal? Eu quero... Qual é o número de linhas que eu quero no meu subplot? Então, ele vai pegar essa figura e eu vou criar uma matriz nela. Eu quero construir uma matriz que tenha uma única linha. Eu quero fazer 3 plots, um do lado do outro. Então, como eu quero 3 plots, é uma linha e 3 colunas. E eu vou fazer o primeiro plot na primeira posição. Tá? Quem que eu vou plotar aqui? Aqui eu vou plotar x em função de y. Vamos rodar só para vocês verem? Então, ele dividiu aqui essa área da figura em 3 regiões. Na primeira ele colocou x em função de y. E aqui eu posso colocar x-label, x, né? y-label, y, só para não me perder. E agora eu vou para o segundo subplot. Qual é o segundo subplot? Subplot, agora eu continuo, 1, 2, 1, 3, né? O meu gráfico ainda está nessa mesma divisão, só que agora eu quero a posição 2, né? Então, vou colocar o segundo gráfico. Plot x, z. E aí eu já vou colocar aqui, ó, x-label, vai ser o meu x, e z-label, y-label, vai ser z agora. Vamos rodar. Então tá aqui, ó, primeiro plot, né, aquela primeira função, a função y, segundo plot, a função z. Eu poderia agora até plotar, se eu quisesse, só para ver como fica a função, x, y em função de z, ou z em função de x. Mas não, eu vou colocar esse mesmo plot 3 que eu já fiz aqui. Ó. Então, eu vou copiar isso aqui, a mesma coisa, e vou colocar aqui no subplot 1,3,3. Fica na terceira posição. Então, notem aqui, sempre eu repito, né? Mesmo número de linhas e colunas. Então, lá, olha como ficou o nosso gráfico. Tá? Então, aqui eu teria essa visão quando eu olho de cima, né? De cima para baixo aqui, tendo x na horizontal, ó, e y na vertical. E esse gráfico aqui seria como quando eu olho por essa posição que eu estou indicando com o mouse aqui, ó, tendo x na horizontal e z na vertical. Tá aí, então, vamos trabalhar com subplots. Subplots são bem interessantes quando você quer comparar o comportamento de variáveis. Um terceiro tipo de plot que pode ser interessante para a gente quando está trabalhando tridimensionalmente é colorir a intensidade de uma daquelas variáveis. Então, eu posso colorir, por exemplo, nesse gráfico aqui, vou pegar esse aqui, aumentando, variando a cor da resposta ao longo da direção. Por exemplo, ao longo da direção x aqui. Para eu ter uma ideia melhor, tridimensionalmente, aqui na verdade a gente tem uma representação bidimensional, né? Num espaço tridimensional, que eu estou representando uma tela que é plana, né? Isso pode ficar meio confuso às vezes a partir do ângulo que eu estou olhando. Então, colorir uma direção e mostrar que eu estou mudando uma intensidade ali facilita um pouco na hora da visualização. Para isso, a gente vai usar... vamos criar mais uma figura? Figura 3 aqui. A função scatter 3. O scatter 3 ele é igualzinho o plot 3, tá? Só que eu vou conseguir colorir uma direção. Então, vamos colocar aqui x, y, z. Tá? E aí eu já vou colocar os nomes aqui. X-label, x, y-label, y, e z-label. Vou rodar só para ver como que ele está. Então, ó, aqui aparentemente não mudou muita coisa, né? Ele simplesmente criou agora com marcas, né? E não mais com a linha como antes. Mas o que eu posso fazer aqui? Ó? Primeira coisa, eu posso controlar o tamanho dessa marca e eu posso colorir
essa marca. Para controlar o tamanho, é o primeiro número que eu coloco aqui na frente. Então, eu vou colocar vírgula 1 aqui. Então, aqui eu vou fazer a marca bem pequenininha. Tá? Então, um ponto. Eu posso colocar aqui 10. E você vai ver que ele vai fazer um pouquinho maior. Então, a marca ficando um pouquinho maior. Ou, por exemplo, 30. E a marca cada vez maior. E eu posso ainda colorir essa marca. Como que a gente vai colorir? Vírgula. Eu vou dizer qual é a variável que eu quero utilizar para colorir. Por exemplo, se eu quero colorir nessa direção aqui, para mostrar essa intensidade, essa direção é x. Então eu coloco aqui a minha variável x e rodo. Então, ó, ele está colorindo naquela direção. Para melhorar ainda mais, a gente pode colocar aqui uma color bar. Essa color bar vai identificar para a gente relacionar a cor com o valor. Então, ó, o meu x está variando de menos 10 a mais 10, sendo azul menos 10, vermelho mais 10. Né? E aqui, a partir da cor, da coloração que eu tenho aqui, eu consigo saber qual que é o número. Eu poderia selecionar outra direção. Por exemplo, vamos colorir em relação a z. É só mudar aqui, né, o último valor para z. E agora, ó, a nossa variação vai acontecer ao longo do eixo z. Então, quanto mais alto, mais para cima, tá, maior o valor. Quanto mais para baixo, menor o valor. Vou voltar aqui para x. E a última coisa que eu posso fazer, que pode ser interessante, aqui, ó, se a gente der um zoom, vamos dar um zoom aqui. As marquinhas, se vocês olharem ali, elas não estão preenchidas, né? Elas são vazias. Estou rodando o scroll, né? A rodinha do mouse. O que a gente pode fazer? Aqui, depois da variável que eu vou usar para colorir, eu dou um vírgula e coloco o comando, entre aspas simples, filled, preenchido. Tá? E agora, roda. Pronto, agora a gente tem essas marcas preenchidas. Ó. Então, a depender do que eu estou fazendo, pode ser mais interessante, né? Uma visualização melhor. E a barra de cores aqui vai me ajudar a entender, compreender melhor como para que lado que esse cara está crescendo, para que lado esse cara está diminuindo. Até agora, a gente trabalhou com gráficos em 3D, mas é só de linhas. Muitas vezes vai ser interessante a gente trabalhar com superfícies. E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Então, eu vou mais uma vez apagar isso aqui. E vamos trabalhar agora com superfícies. Para trabalhar com superfícies, é importante entender o conceito de malha. Como que vão funcionar as malhas? Eu vou criar matrizes que vão representar posições numa superfície. Tá? Então, eu vou ter que trabalhar com matrizes quando eu quiser construir superfícies. Vou construir uma primeira matriz aqui. Ó. Então, vou usar o comando mesh aqui. Então, vou começar de um jeito diferente agora. Abre colchete, vou chamar x, y, e essas são minhas variáveis. Tá? X vai ser uma matriz, y vai ser outra matriz. Igual, aí eu chamo o comando mesh grid, que é vou criar essa malha, então, e eu vou definir como eu quero que o meu x se comporte, como eu quero que o meu y se comporte. O meu x, eu vou fazer ele variar de menos 1, de 0.1 em 0.1, até mais 1. Informei o x, dou vírgula, e agora eu informo o y. O menos y também. Eu vou ir de menos 1, de 0.1 em até mais 1. Opa, faltou aqui 1, né? Então, ó, essa vai ser a minha malha. Eu vou dar um ponto e vírgula aqui no final, só para não mostrar ela. Mas eu vou rodar. Rodamos. E olha aqui, criou aqui agora no nosso workspace duas matrizes. Essas matrizes são de 21 por 21, né, x e y. Eu vou abrir a matriz x aqui, ó. Olha como que ela é. A matriz x, ela vai ter valores em colunas constantes, começando em menos 1 e indo até mais 1, de 0.1 em 0.1. Notem que os valores são constantes nas colunas, né? Eles variam ao longo de uma linha. E o meu y? O y é o contrário. Os valores em y são constantes nas linhas, mas variam ao longo das colunas.
Então, isso vai ser uma malha. Com isso, eu vou conseguir, por exemplo, usando o valor menos 1 aqui de x, associar ele a todos os valores que y assume. Associei a todos os valores que y assume, o que eu faço? Mudo para a próxima coluna de x. E aí associo a todos os valores que y assume. E assim eu vou conseguir varrer as duas variáveis. Deixa eu fechar aqui. Então, criei minha malha. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma terceira variável, que é a função dessa malha. Tá? Vamos criar uma variável z aqui, também vai ser uma matriz. Ela vai ser x elevado ao quadrado menos y elevado ao quadrado. Aqui, mais uma vez, cuidado. Eu estou elevando x ao quadrado. Elevar x ao quadrado é a mesma coisa que fazer x vezes x, certo? Então, é uma multiplicação. Eu tenho que colocar o pontinho aqui, né? Porque eu quero multiplicar elemento por elemento da matriz. Então, eu quero pegar cada elemento da matriz e elevar ao quadrado. Eu não estou elevando a matriz ao quadrado. E aqui é a mesma coisa. Eu quero elevar cada elemento da matriz ao quadrado. Vou rodar. E surgiu aqui o nosso vetor z agora. O nosso vetor z, pessoal, ele também é uma matriz. Tá? Então, eu tenho as posições x, as posições y e retorno para mim z associando essas duas matrizes. Né? Vamos plotar essa matriz aqui. O primeiro plot que a gente pode fazer, deixa eu chamar aqui figure 1, é o plot com mesh, que ele plota uma malha. Tá? E aqui é só dizer x, vírgula, y, vírgula, z. Tá? E eu vou rodar. Então ele criou uma malha para a gente com os valores de x, y, z. Nota, essa malha ela já é colorida com intensidade, né? Então eu posso chamar aqui o comando color bar. E ele vai dar para mim a intensidade. A intensidade é em z, é sempre em relação ao último valor aqui. Aqui é importante destacar quão fino está sendo o nosso grid. Tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fazer esse grid bem grosseiro em x, então só com 3 valores. Olha só o que aconteceu. Ele só tem 3 valores de x, então ele fez para x. X está aqui, eu vou colocar aqui no gráfico antes, só para facilitar. X label, y label. Vamos colocar os nomes lá nos eixos do gráfico, só para ficar fácil da gente identificar. Então vamos rodar. Olha só, x está aqui. Quantos valores eu tenho para x? Eu só tenho 3 valores para x, né? Se eu fui aqui, ó, de menos 1 até 1, de 1, eu tenho os valores menos 1, 0 e 1. Ó, menos 1, essa linha aqui, ó, tá? Então, menos 1, 0, tá aqui, essa linha aqui, e 1 positivo, né? 1 positivo aqui. Então, imagina o seguinte, ó, você está pegando x, mantendo constante e variando y. O que você está obtendo é z. Se você olhar de frente aqui, ó, o que a gente tem é isso. Né? X em função de z. Se eu quero refinar aquela malha, é só fazer mais fino aqui. Ó. Aqui agora está com o mesmo refinamento os dois. Né? Já está bem melhor a malha. Se eu quiser fazer mais fino, eu posso refinar só x, por exemplo, caso seja interessante, ou só z. Ou só y, né? Ou x e y, que é o caso aqui. Quanto mais fino for, maior é o meu vetor, mais processamento vai exigir da minha máquina. Tá? Então eu vou deixar aqui com 0.01, só para a gente criar essa malha. E aqui deu para ver como eu ploto uma superfície. Além da função mesh, tem uma função para superfícies em si, que é a função surf. Tá? Então, figure 2, eu vou usar aqui a função surf. Aqui, vou colocar x, y, z. Vamos rodar? Então, ó, agora, além de eu ter a grade ali da malha, que aqui é colocado com linhas pretas, eu preenchi aquelas superfícies, né? Cada quadradinho desse aqui, eu crio ali um quadradinho plano e coloco uma cor sólida ali dentro. E eu posso colocar mais uma vez a minha barra de cores aqui para auxiliar, né? Então, vou fazer o seguinte, eu vou copiar e colar aqui, porque o comando é válido nos dois. Por vezes, pode ser interessante eu eliminar essas linhas aqui, né? Já que eu já tenho as cores para olhar, eu posso eliminar essas linhas. Para isso, é só chamar aqui, ó, line style.
e colocar none. Tá? Lembre-se de colocar esses comandos entre aspas simples. Agora vai sumir aquelas linhas pretas ali. Tá? Notem que para um gráfico tipo surf, essa malha que a gente está usando, né, nosso mesh ali, a nossa grade, ela está muito grosseira. Aqui ficou legal quando eu estou olhando só, né, com a função mesh para plotar, mas com a função surf para plotar a superfície já não ficou legal. Então aqui já é interessante eu fazer mais fino o passo do meu grid, da minha malha. Olha só, aqui ela já ficou bem suave as transições, né? Uma última coisa que eu posso fazer é criar contornos, né? Qual que é a ideia de contornos? Se eu olhar aqui por cima, eu tenho regiões aqui que têm valores constantes. Esses são os contornos. Então vamos criar um contorno aqui, ó. Figure 3. Vamos criar um gráfico de contorno. É só chamar contorno. Aí eu só chamo a minha variável aqui. E quantos contornos eu quero. Opa, tem esse I. Tá? Então eu quero fazer um contorno de Z. Né? Z é a variável que eu estou olhando. Quantos contornos eu quero ter? Eu quero ter 5 contornos mostrados ali só então. Então vamos ver como vai ficar. Ó, vou colocar o gráfico visto de cima para a gente comparar as coisas. É isso aqui. Ó. Então, ó, essas linhas que estão representadas aqui, claro, elas têm as cores aqui, eu posso colocar mais uma vez o color bar aqui, elas representam valores constantes de Z. Quem são as posições que eu tenho aqui? As posições que eu tenho aqui ó, são X e Y, né? Então, eu posso aumentar o número de contornos, caso seja mais interessante, ter mais contornos. Eu posso colocar também aqui um color bar. Então, aqui a gente tem os contornos agora. Lembrando, nessa linha aqui, esse contorno representa uma linha onde a propriedade, onde o valor contido em Z é constante. Tá bom? Então, essa foi a nossa aula sobre plot de gráficos 2D e 3D. E a gente se vê na nossa aula de exercícios.